Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio. Se você é novo no canal, eu sou o Paul Barramontes, estrategista de recolocação, transição de carreira. Sou executivo global de supply chain de uma grande multinacional. E hoje vou bater um papo com um executivo incrível, com uma carreira que vocês vão ver aqui. Vai ser um bate-papo que vai gerar muitos insights. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar, que isso nos ajuda a fazer o canal crescer e trazer cada vez mais executivos de grande importância e renome do mercado. Hoje eu vou falar com o Ednei Vieira, ele é um executivo de grandes organizações, experiência internacional, advogado de formação, e hoje ele vai falar um pouquinho como essa carreira se transcorreu até chegar a posições de CEO. Então, Ednei, muito obrigado pela sua presença, pelo seu prestígio e generosidade de contribuir aí com o seu conhecimento. Eu que agradeço, pô, pelo convite e aberto aqui para a gente fazer um bom debate aí. Ah, com certeza, já estávamos conversando aqui nos bastidores, com certeza vai ser é, gerar muitos insights, vai ser muito bacana. Advogado de formação, trabalhou no exterior, passou por grandes organizações, desde logística. Cara, me conta um pouquinho como tudo isso aconteceu na sua carreira, como de advogado chegou a CEO, como isso aconteceu. Bom, o advogado vem de família, né? Minha família inteira é de pessoas ligadas ao setor jurídico, né? Então isso era um passo até natural, né? Só que trabalhando dentro das empresas, como advogado, e aqui eventualmente outros advogados podem até sentir um pouco desse sentimento, às vezes a função jurídica, isso eu estou falando lá atrás, né? 1996, por aí. A função jurídica ela não era considerada uma função dentro do negócio, né? Ela era uma função, aquela que a gente chamava a função de suporte. Ou se a gente quiser entrar um pouquinho mais no detalhe, o tal do centro de custo. E Exatamente. isso acabava até me incomodando um pouco, porque eu sempre tive um olhar um pouco de fazer aportes, né, de valor, né? Eu gostava muito de entender, né? Eu era um advogado até um pouco diferente e inquieto. Eu gostava de ir à fábrica, entender os processos fabris para poder defender melhor as causas da empresa. Isso não era muito bem percebido pelas pessoas, né? As pessoas entendiam que eu estava invadindo alguma área que não era a minha. Então tem até uma passagem interessante que eu tinha algumas discussões com o pessoal da área financeira, lá onde eu trabalhava, e eu dizia, olha, posso receber relatórios de resultados, né? E as pessoas, mas o que que um advogado quer com relatório de resultados? Eu falo, olha, eu vou te dar uma razão simples. Eu quero entender se eu vou ter salário no fim do mês. Eu preciso entender se a gente está indo bem, se a gente está indo mal. Na visão simplista, se o número desse mês é maior que o número do mês passado. Isso faz toda a diferença. Agora, se for um número maior de custo, tá errado. Se for um número de receita, ótimo. Então era isso que eu queria saber. E percebendo um pouquinho essa função que era colocada muito de escanteio, eu dizia, olha, eu não quero ficar aqui na minha sala batendo carimbo em canto de contrato a minha vida inteira. Eu acho que não é para mim isso, né? E até faço algumas brincadeiras naquela época. Se eu bater um carimbo e assinar com a mão esquerda, fui eu que assinei, mas com a mão esquerda vocês vão olhar e vão dizer, olha, essa assinatura eu não reconheço, mas é a minha. Agora, se eu fizer uma assinatura com a mão direita e tá o meu carimbo do jurídico lá, todo mundo vai dizer, ah, passou no jurídico, tá tudo certo. E na empresa isso não pode ser assim, né? Já naquela época eu pensava, hoje com muito mais razão. E eu acho que a grande evolução que essa função teve, e por isso que eu saí para ir para uma função de gestão, é que hoje essas funções, assim como recursos humanos, por exemplo, é uma função considerada de business partner, que eu acho que faz todo sentido. Função suporte não existe mais dentro da empresa. Todos são suporte. Suporte de quê? Do resultado, dos objetivos. Então, essa evolução para mim começou muito lá atrás. Só que eu tive que meio que me rebelar contra aquilo. E num momento em que eu recebi uma proposta para sair da empresa, a empresa onde eu estava, não, fica aqui que a gente tem um plano para você. Falei, ok, qual é o plano? A gente ainda não sabe direito. Muito normal, né? Falei, então, mas o que que você quer? Falou, a primeira coisa, eu quero fazer um MBA. Então foi a primeira coisa que eu consegui negociar bem, fazendo o MBA, enfim, abri a minha cabeça para a gestão, e aí rapidamente eu recebi um convite para sair do Brasil, para ir para o exterior, e aí sim começa a minha saga na gestão. Cara, espetacular. Primeiro, pela sua visão já de início, né? Porque eu sou de supply chain e lido muito com advogados, né? E eu vejo e eu valorizo muito quando o advogado ele não tem a cabeça só de advogado, mas ele quer fazer parte do negócio. Então ele está lá para ajudar e não para ser um empecilho.
né? Que eu já trabalhei em algumas empresas que era até como supply chain, na hora que você fala assim, vai ter que passar pelo jurídico, eu já começava a coçar a cabeça, eu falava, esse negócio não vai sair, 3 meses. já não vai sair, vai ser muito impeditivo. E você já veio com uma visão totalmente diferente, né? Eu falei o seguinte, eu quero saber como o negócio está indo, né? Porque como parte da empresa, eu acho que essa visão que foi que a empresa viu, e eu não sei qual que é o plano, mas vamos fazer acontecer. E aí você fez o MBA e saiu do país, né? E aí você já começou a ter uma outra visão. Como é que foi essa carreira, essa transição de sair do Brasil para trabalhar lá fora, quando muda consideravelmente, né, a visão de negócio que eles têm lá fora com o que a gente tem aqui? Pô, assim, no meu caso foi uma coisa completamente despreparada, né? Quando surgiu a necessidade, e a empresa era uma empresa que fazia muitas aquisições, né, no exterior, ela crescia por aquisições de uma forma muito agressiva. Todo ano tinha uma aquisição grande no grupo. Que era um grupo onde não existiam tantas pessoas assim preparadas do ponto de vista pessoal e do ponto de vista de idioma. Isso fez uma grande diferença para mim também. Como eu falava um inglês relativamente bom, foi natural que eles pensassem em mim para assumir um posto de trabalho fora do Brasil. Mas eu nunca pensei que fosse para assumir um posto de CEO assim logo de cara. Então foi um salto muito, muito grande, de gerente de uma divisão Era jurídica isso que eu tô acompanhando aqui da sua para jornada no LinkedIn. CEO numa empresa de cimento, que era uma empresa tipicamente de engenheiros, né? Então, assim, a primeira cena, e eu, na verdade, quando isso aconteceu, eu ainda tentei dizer, olha, eu acho que eu não estou preparado para isso ainda, não podemos fazer um passo intermediário, eu fico aqui no Brasil já na diretoria, conhecendo melhor os processos, para depois fazer o salto. Não, tem que ser agora porque é agora que nós precisamos de você, né? Então, eu me lanço nessa situação e a primeira visão que eu tenho é uma reunião de apresentação quando eu chego na empresa, onde eu estou numa mesa grande, assim, era a Turquia, né? O país era a Turquia, já era muito distante daquilo que a gente conhecia como cultura. E eu estou numa mesa gigante, assim, com 20 pessoas, todos engenheiros praticamente, cabeça branca, e eu ali com 36 anos de idade, praticamente ainda com dificuldade de barba, né? Porque a minha barba é aquela barba ralinha, né? Nem crescer barba eu conseguia. E olhando para a cara deles, ainda com o cabelo bem, bem pretinho naquela época, né? Sem os fios de cabelo branco, que é da família também. E eles olhando para mim com aquela cara de o que que esse cara veio fazer aqui? O que que ele pode agregar de valor na nossa operação que a gente já não saiba do ponto de vista técnico, né? Então esse foi o meu primeiro passo, foi o meu começo. Não, e fora de você não entender como funciona a cultura, porque assim, além Exato. de você não ter o conhecimento técnico, você estava num país que você não viveu, Sim, você não sim, conhece a cultura, você não sim. conhece como funciona e muitas vezes não conhece até como funciona o business no país, Sem dúvida, né? Ou sem seja, dúvida. foi uma experiência inicial puramente de gestão e de trazer o lado técnico das pessoas e fazer acontecer. E como é que foi essa adaptação? Ou seja, você estava numa transição, ou seja, você deu um baita salto para um local que você não conhece, numa posição de gestão, num país. Então, como é que foi você? E aí eu queria saber os bastidores, né, da pessoa, Ednei. Né? Como é que você voltava para casa e falava assim, cara, e agora? O que que eu faço? Como foi Pois isso? é. A grande questão que envolve uma transferência como essa é assim, a gente hoje, se você perguntar para muita gente, para 10 pessoas, qual é a capital da Turquia, eu acho que talvez 9 vão te dizer que é Istambul. Já é o primeiro grande erro, não é, é Ankara. E a cidade para onde eu fui se chamava Ankara. Eu falei, Ankara, o que que é isso, né? Vai no Google tentar ver alguma coisa, e é a capital do país, né? Então fui para lá, chega um país com um braço militar pesado, era um momento político bem importante, onde o atual presidente, que é o Recep Erdogan, estava começando a carreira dele praticamente política, então ele começava a ganhar força e ele tentava impor um pensamento muçulmano, vamos dizer assim, com mais ênfase, né? Criar um país muçulmano. A Turquia é um país muito interessante do ponto de vista cultural, religioso, político, né? É um país que tem uma figura laica muito forte, que é o Ataturk lá de Sim. trás, só que é um país muçulmano que tenta entrar nessa seara, né?
E não é parte do mundo árabe, isso é importante para as pessoas saberem. Nunca fale para um turco que ele é parte do mundo árabe, porque é uma ofensa grave. Ele é otomano, é É diferente. diferente. Então, esse caldo todo, né, e por si só já era um desafio muito grande. A partir daí, lidar com as questões do dia a dia, para mim, todos os dias era um exercício realmente complexo. A vantagem é que eu tinha mais ou menos 5 horas de fuso em relação ao Brasil. Então, quando eu chegava em casa, dava tempo de eu acionar alguns contatos no Brasil e conseguir trocar alguma ideia, falar. Eu tenho algumas pessoas que eu considero mentores, Mentores. líderes, que eu me apoiava nessas pessoas para dizer: olha, eu estou mais ou menos nessa encruzilhada aqui e eu acho isso. Eu nunca gostei de perguntar o que que eu faço. Eu sempre gostei de me arriscar um pouquinho mais, no sentido de, olha, eu penso que essa seria uma boa saída. O que que você acha, né? E aí, pensa assim, pensa assado, acho que é interessante o que você está falando, mas pode ter essa consequência. Então esteja preparado para lidar com as consequências, que eu acho que muitas vezes as decisões, as melhores decisões que a gente pode tomar é sempre pensando um passo à frente, falar, ó, e se vier essa consequência, como é que eu reajo? É um pouco de teoria dos jogos. Para quem conhece, é um jogo de xadrez. Teoria dos jogos de xadrez tem muito a ver. Então você faz um movimento pensando no movimento do seu adversário, oponente, e como é que você reage a ele, né? E aí é aquela questão, quando ele te faz um movimento surpreendente, muitas vezes você pode ver um enxadrista com aquela cara, né, de X, epa, eu não estava esperando isso. E aí que vem as questões que te fazem mais ou menos repensar a sua estratégia e tentar avançar ou voltar para o jogo, porque muitas vezes você olha, e perdi o jogo. Já naquele movimento fala, não estava esperando por isso e agora não sei como sair daqui. E aí você vai ter que ser melhor do que ele para surpreendê-lo em relação a um movimento estratégico. Cara, espetacular, espetacular, que baita experiência. E principalmente o fato de você buscar nos mentores, né, todo esse desenvolvimento, que é muito importante na carreira de todo mundo. Acho que assim, independente do período, do momento que você está da carreira, você tem que ter mentores e agora nessa nova geração até mentores mais novos para te ensinar como é que a coisa tá funcionando. E como é que foi essa mudança agora de mindset? Porque como advogado, né, você foi formado e tem uma cabeça voltada mais para a questão jurídica e tudo mais. E aí você foi uma liderança e gestão, né, negócios. Como é que foi essa dificuldade de você migrar para ir para uma área mais técnica e de negócios com um mindset jurídico? É assim, pô, eu acho que, e aqui até um conselho para quem está na função jurídica e quer fazer carreira em gestão, não se sente dentro de um processo jurídico, a mentalidade, esse mindset, ele é muito, o modelo mental de um advogado puramente consultor, ele é muito diferente de um advogado que interfere a um business partner, né? É muito normal, e você já deve ter visto e presenciado muitas dessas situações, quando você tem um escritório de advocacia terceirizado, por exemplo, numa mesa de negociação, você tem lá um contrato grande para resolver e o advogado vai vir para você e dizer assim, olha, você tem aqui dois caminhos. Esse com essas consequências, aquele com aquelas consequências. E você está esperando o quê? Que algum advogado te diga, vai por esse que é melhor. Um advogado externo nunca vai te dizer isso, porque ele não quer se comprometer com a decisão. Ele vai dizer a decisão pertence ao cliente. Então, em algum momento dessa minha trajetória, eu, como advogado de empresa, fazia esse papel de filtrar tudo isso e levar para o meu cara de suprimentos, que era meu parceiro, dizendo: olha, vamos por aqui. E por que vamos por aqui? Por causa disso, disso, disso. E vamos nos preparar para aquelas consequências. Estamos todos na mesma página? Estamos. Decisão, consenso, consenso. Vamos à frente. O pior que pode acontecer num time é você se sentir sozinho. Ou você toma uma decisão como supply chain e o seu advogado não é teu parceiro e disse, olha, não compro a ideia e vou te deixar sozinho lá. Ou vice-versa, o advogado que ajuda você a tomar uma decisão e de repente dá algum problema, aí você vira lá pro teu chefe e fala assim, ó, o advogado me levou para buraco. Então, é importante a gente perceber, e para quem quer de novo seguir esse tipo de linha de raciocínio, é o pró e o contra, né? É você ter sempre um processo de decisão coletivo, né? Tem horas que você tem que tomar decisões individuais, sim, o líder também tem que fazer isso. Mas quanto mais decisões coletivas você tomar, é melhor para a saúde do time. Porque um time coeso, um time que compra o barulho de todos, é um time onde você seguramente vai dar passos mais seguros na linha do Perfeito. sucesso.
porque vamos caminhar juntos, né? E aquele negócio, ninguém solta a mão de ninguém, né? Isso é muito importante e faz muita falta nas empresas. Muitas vezes você vê um querendo empurrar o outro do barco, sem perceber que quando você ficar sozinho, o barco não vai sair do lugar. Ele vai afundar, ou então vai ter que trazer mais gente para o barco poder ir para Exatamente. frente. Que é o que mais comum acontece nas empresas, na Exatamente, verdade, né? exatamente. É assim, somos uma família, mas ao mesmo tempo, na hora que o barco tá afundando, você tá sozinho, e Peronomútil, né? aí começa você empurrando É. cada um para um lado. Além de ser espetacular, porque eu vejo muito nas empresas o oposto, né? Então, assim, quando você traz essa visão, eu acho que tá mudando, né? O mercado já tá entendendo que ou a gente tá junto, ou a gente tá junto, principalmente pós-pandemia, onde muitas empresas foram Uhum. afetadas, principalmente por conta desse que as empresas atuavam em silos, né? Cada departamento era um silo diferente, como se É. fosse uma empresa diferente, né? Isso você falou uma coisa aí que para mim é fundamental. E para quem é do cimento, isso é muito. Eu gosto de usar muito exemplos práticos da vida, né? E eu uso muito isso. As empresas são os tais silos, né? Você tem vários silos, etc. E eu usava assim: a gente tem que criar no nosso time de trabalho um silo só e um silo multicameral, que é o que existe no cimento, né? São várias formas Formas. de cimento, matéria-prima, que depois se misturam lá dentro e sai o produto final. Eu falei, é isso que a gente precisa, né? Porque eu, advogado, ou eu, supply chain, ou eu, comercial, não vivo sem os outros. Não existe mais isso. A gente precisa sair desse lugar, que é um lugar muito antigo, que não tem mais posição dentro de empresa. Quem se sustenta nessa base, a gente pode chamar os antigos chefes de comando e controle, também tem muita retórica, muito clichê, né? Mas essas pessoas têm que ser depuradas do sistema, porque o sistema precisa desse, desse elemento coletivo. Eu acho que o líder é apenas mais um membro da equipe. Ele não é a equipe em si. A gente às vezes romantiza muito, a gente coloca o líder CEO como um herói, né? A visão que eu tenho é um cara com a roupa lá do Batman e falar, esse cara vai salvar a empresa. Exatamente Não isso. é isso, não pode ser assim. Ninguém em si pode ser o elemento fundamental, a única pessoa a fazer isso. E de novo, as minhas metáforas sempre vêm na minha cabeça. Um time de futebol ou qualquer esporte coletivo, né? Mesmo um tênis, que é um esporte individual, tem todo um staff Hum, por trás do cara que Exatamente. cuida da saúde mental, da massagem e etc. E alguém tá lá, às vezes, fazendo um sinalzinho para ele com o olho que ele já entendeu que ele tem que mudar um pouco a forma de ser. Então, de novo, tem momentos que você tem que ser individual, mas esses momentos são muito raros dentro do coletivo. O coletivo sempre tem que prevalecer. Quando tem alguma figura muito expoente num time, tem alguma coisa errada na liderança. Ela não está, talvez, dando abertura para que outras pessoas possam também contribuir e aquele ali está sufocando os outros, né? Tá deixando que os outros não falem. Isso é muito ruim, porque em algum momento essa fatura vai vir, né? E a hora que você precisar mesmo de todos, ou que esse expoente foi para a concorrência, por exemplo, você não pode simplesmente dizer, ó, pronto, acabou o jogo, para tudo, vamos embora para casa. Não, você tem que lutar. E aí você vai precisar dos outros e os outros estão ali, olha, você não me ajudou a crescer, eu não consegui amadurecer e agora? Então, para mim, liderança tem muito a ver com estímulo, trazer para dentro do jogo. É muito aquela história de não é só convidar para a festa, mas é tirar para dançar também, é Exatamente. as pessoas Exatamente. participarem do processo. Eu acredito muito em participação. Perfeito. Da onde veio essa sua visão? Eu trabalhei fora e posso te dizer assim, é, eu trabalhei na China, né? Fiquei Uhum, lá um ano. E a visão deles em relação, eles são muito mais abertos para o comando e controle do que mais pelo uhum, lado uhum. humanizado, essa liderança nova, para essa nova geração que a gente está tratando. Da onde que nasceu isso? Pô, eu acho que tem muito a ver, não tem a ver seguramente com os ambientes onde eu estive, porque os ambientes onde estive são muito de comando e controle. Porque eu É passei por por isso que eu fiz Turquia, essa pergunta. passei por Portugal, E África do Sul. África do Sul e Moçambique. Eu tenho isso muito voltado para um aspecto muito meu de autoconhecimento. Eu sempre li muito, sempre busquei, além dos meus mentores físicos, eu busquei os meus mentores bibliográficos, né?
Gosto muito, sempre gostei muito de Steve Jobs, Peter Drucker, sempre li muito esses caras, sempre busquei olhar um pouco do que eles faziam e tentar entender como eles envolviam as pessoas num processo decisório, né? Porque Steve Jobs é um cara bem interessante, ele é uma estrela, né? Estrela, e muita gente dizia, ó, quem não trabalhou com ele não sabe como o O cara quão era, difícil o como cara era é. duro, como era Exatamente. isso, como era aquilo. Mas era um cara que tinha uma coisa muito interessante. Ele mudava de opinião muito rapidamente quando ele via que alguém tinha uma opinião melhor que a dele. Podia não aceitar, falar, essa opinião é sua, é tal, eu não vou te dar crédito, mas na prática você via que fazia alguma coisa com base em alguém que falou para ele. Então eu sempre gostei muito de ouvir bastante e principalmente também o aspecto de estar vulnerável. E eu estive vulnerável na Turquia, por exemplo, era uma situação de muita vulnerabilidade. A vulnerabilidade te ajuda a ser menos arrogante, não é uma palavra legal para dizer, mas talvez autossuficiente seja uma palavra melhor. Que quando você chega numa posição de CEO, você já acha que sabe tudo, né? Eu sou o cara. E para cair desse pedestal é muito rápido, é muito fácil. Que eu acho que é uma posição muito frágil. Eu converso com muitos CEOs. É uma posição muito solitária, né? Sem Então você tem dúvida, alguns sem mentores, dúvida. você tá sozinho. Você tem, Chata. é chata, você tá sozinho. O É, pessoal fala, cara, nossa, o CEO. Assim, cara, é ruim porque você chegou no topo, você tá sozinho, você tem um monte de gente dependendo de você e você tem que tomar decisões que muitas vezes nem você sabe se é a é, decisão correta, né? exato. Mas o mais importante, e aqui eu falo também para quem está subindo na carreira, é você estimular o seu CEO, né? Ele quer isso. Eu dizia muito para os meus amigos quando eu estava lá, falava, gente, vocês não sabem, a posição de CEO é muito chata, porque você fica sentado na sua sala esperando que o trabalho venha para você. Eu sempre fui acostumado a fazer o trabalho. Eu fazia o trabalho e levava para alguém decidir. Agora eu estou sentado numa posição esperando alguém trazer para eu decidir. E qual é a diferença nisso tudo? É o timing. Quando eu faço um projeto, ele demora 2 semanas e eu entrego para alguém. E ele lá em 2 horas, 3 horas, toma as decisões que tem que tomar. No CEO, você fica esperando as 2 semanas para chegar aquelas 3 horas. Então, às vezes, o CEO às vezes não tem trabalho. E eu falava isso às pessoas, mas como assim? Não, não tem. Porque ele fica ali caçando coisa para fazer. Então, você acaba virando quase um chefe abelha, né? Que fica lá dentro da casinha o tempo todo, quando sai vai para picar alguém. Então você sai procurando trabalho, você sai procurando alguém e fala, Perfeito. deixa eu te ajudar em alguma coisa aqui, né? Então, tentem entender como funciona o seu líder, o seu CEO, o seu diretor, e provoque ele, né? Para que ele reaja também, né? Isso ele está esperando isso de você. E essa troca é uma troca bacana. E ele vai perceber que quando você tenta dar um input é, é, bom para alguma coisa, ele vai te devolver e vai dizer, olha, aqui tem jogo, tem troca, né? É um ping-pong, vai e volta. Nada pior do que você jogar ping-pong com a parede, né? Exatamente. Você ou falar com uma porta, falar com o espelho, não existe isso, né? Dentro de uma organização, são seres vivos, né? Então, tem inteligência em todos os lugares. E eu passei por Moçambique, por exemplo, que é o oitavo país mais pobre do mundo. Muita gente não sabe disso. Quando eu falo, as pessoas tomam um susto, mas é um dos 10 piores IDHs do Do mundo. mundo. E tá ali, ó, tá aqui, ó. Se ouve muito falar sobre isso. E, e lá tem muita coisa inteligente, tem muita gente inteligente. Eu trabalhei com pessoas lá que podiam trabalhar em qualquer multinacional do mundo sem nenhum problema. Só que quando dizem que são moçambicanos, opa, peraí, tem um Tem preconceito, né? preconceito. Então a gente precisa quebrar um pouco essas barreiras, precisa dar mais vazão a isso e perceber e estimular. A inteligência, ela precisa de estímulo. Pega uma criança, um bebê, e faz ele crescer em isolamento. O que vai acontecer com essa criança? Não desenvolve nada. Agora, quando você estimula a criança, cores, números, sons, de onde que a criança pega o accent? Só de ouvir você falar, ela fala igual a Exatamente. você, É réplica, né? né? Em qualquer língua. Se você pegar um bebê brasileiro que nasceu aqui e levar ele para a China e ficar lá, ele vai falar mandarim como um chinês e não vai falar o português. Então, quando a gente percebe isso, você entende que todos dentro da empresa são como diamantes brutos. Basta você lapidá-los que eles vão virar bons funcionários com as suas características e temos que respeitá-las. Não são todos que são talhados para ser líder, mas um líder não é líder inato, ele não nasce como líder.
Ele se Ele forja se e se forja, faz como exatamente. líder. Exatamente. E, obviamente, as pessoas fazem dele um líder, né? Então, Exatamente. e o que você trouxe é muito importante, é o que eu falo muito para as pessoas. Aqueles que mais crescem na carreira são aqueles que não colocam o CEO ou a liderança num pedestal e que conversam de igual para igual, que é o que a liderança está esperando, que alguém desafie ela, né? Isso. E normalmente quando você desafia é quando aparecem as oportunidades, as pessoas têm muito receio, né, de desafiar a liderança ou de não ou quando a liderança fala alguma coisa, já concorda de vez e não fala assim, não, peraí, você tá errado, tu é por isso, isso, Exatamente. isso aqui. Exatamente. E você saiu depois da Turquia, foi para Portugal, né, e Isso. depois para África do Sul. Três contrastes completamente diferentes, estilos de cultura, e você obviamente teve que ajustar seu estilo de liderança. Como foi pro Ednei essa mudança, né, pessoalmente? Como é que foi essa adaptação nesses países? Tá, primeiro, pô, acho que é muito importante sempre se pensar assim, expatriação sem família é um passo no escuro para dar errado muito, um percentual muito alto de para dar errado. Então, quem quer ser expatriado na vida, sempre tem a sua família por perto, porque você precisa do apoio, você precisa do suporte de quem está ali do seu lado e que não tem nada a ver com a corporação, né? Então você precisa chegar em casa e ter ali a sua esposa, seus filhos, o seu cachorro, para conversar com eles e dizer, olha, preciso desabafar, né? Preciso falar de outras coisas. Então é muito importante que isso aconteça. No meu processo isso foi fundamental, né? Sem isso não não chegaria aonde cheguei. Então a família, ela exerce um papel muito importante nisso tudo. Outra coisa é que eu aprendi na marra, apanhando, que perceber cultura é importantíssimo para a sua adaptação. E quem vai nos ouvir aqui pode dizer, ah, mas cultura você só precisa quando você vai trabalhar na China. Não, Não. isso é um grande erro que se faz. Hoje em dia, talvez o chinês venha trabalhar com você no Brasil. E talvez você receba um chinês para trabalhar com você que não fale português. E como você se comunica com ele? Em mandarim? Também não. Em inglês? Provavelmente não. Você vai precisar de um tradutor para ficar ali do lado dele o tempo todo. Só que falar palavras e traduzir palavras é simples. Agora, como você traduz cultura? Isso é muito difícil. Então, perceber que você precisa entender e, acima de tudo, respeitar as diferenças culturais é muito importante no seu processo de adaptação. É o primeiro passo para dar certo. Sem adaptação, esquece, não vai dar certo. Então, quer você esteja dentro de um país, Brasil, por exemplo, você tem N culturas diferentes, do norte, do nordeste, do sudeste, do centro-oeste, do sul, todas são culturas diferentes. Até mesmo dentro do sul, a cultura do gaúcho é diferente do catarina e do Exatamente. paranaense, é tudo diferente. Então, você tem que entender, primeiro, respeitar a cultura, entender a cultura, dar espaço para que essa cultura faça com que a aproximação crie os caminhos comuns, porque eles sempre vão existir. Sempre vai existir um meio termo entre os dois, né? Claro que Turquia, por exemplo, o grande desafio era a religião, né? Eles são muçulmanos, mas tem lá aquela questão entre o muçulmano e o laico, tem um vácuo muito importante. E quando você está exposto numa situação de liderança, você está exposto até a questões de imprensa, questões, na época a Turquia falava muito sobre a entrada na União Europeia, e eu tive situações de dar entrevista e jornalista me perguntar sobre isso, e você sair de uma saia justa é complexo, mas tem certas horas que, assim, quando que cristãos e muçulmanos viveram em paz? O que que nós estamos vendo hoje Hoje, exato. acontecendo em Israel? Então, assim, são questões que, obviamente, precisa de muito tempo para você debater isso, com muito cuidado. A gente não conhece o histórico disso tudo. A gente sabe pelos livros que a gente leu, a gente sabe pelas coisas que a gente ouviu, que a gente viu, mas nós não vivemos muitas dessas realidades. Então, muita calma nessa hora para fazer juízo de valor, né? Então, nesse processo todo, o que eu digo é que, de novo, dar espaço para a cultura, respeitar a cultura e se adaptar a ela são fatores críticos nesse sucesso dessa trajetória para você conseguir se portar e viver, né? Se você não viver, que dirá trabalhar. Então você precisa primeiro viver.
depois de viver, trabalhar. Exatamente, porque eu falo muito para as pessoas assim, nós somos muito privilegiados aqui no Brasil, né? Então assim, nós estamos em cima de uma placa tectônica que não tem terremoto, Sem a gente dúvida, não tem sem guerra, a gente dúvida, não tem nada. sem E aí o dúvida. que que acontece? Quando você vai para uma cultura onde você viveram em muitas culturas escassez por guerras e por uma série de coisas, cara, é muito complicado para você entender a cabeça. Então eu sempre falo para as pessoas, saia daqui querendo viver como uma pessoa lá e não como um brasileiro, porque a gente aqui tá Isso, num ambiente que isso aí. assim, tá, a gente tem corrupção, mas nem de perto você vai acordar de manhã e ter que ir para um bunker como os Claro. israelenses estão vivendo hoje. Mas corrupção também Né? tem em todo lugar, É, né, em todo pô? lugar, Acho que exatamente. Exatamente. nós gostamos também daquele complexo de vira-lata, de querer dizer muitas coisas do Brasil. E engraçado que fora do Brasil, às vezes, você vê uma admiração pelo Brasil que os brasileiros não têm. E por que isso? Porque se mostra muito fora do Brasil a parte ruim do Brasil, né? Não se mostra aquilo que o Brasil tem de bom. E o Brasil tem muita coisa boa. Tem Perfeito. muita coisa bacana que precisa ser mostrada, tem muita coisa que precisa ser feita, claro, como todo país, né? Não existe lugar perfeito, né? O paraíso ficou lá atrás, né? A gente saiu do paraíso faz muito tempo, né? É, Deus até queria que a gente ficasse lá, mas a gente quis sair. Então, Não, mas agora, é engraçado isso que você está dizendo, porque eu trabalho numa empresa indiana e eles falam do Brasil com uma admiração tão grande, né? Como se aqui não tivesse problema, né? Eles têm uma visão assim, isso. e talvez a gente esteja olhando muito mais para o problema do que para as coisas boas que a gente tem aqui, né? E eu falo para as pessoas, quando você mora fora e tem experiência de viver lá fora, você volta para o Brasil com uma outra visão, você volta apaixonado pelo Brasil, né? Sem dúvida. Aconteceu isso com você? Aconteceu. Eu acho que a experiência de viver fora, ela te abre a mente justamente para você dar espaço para o contraditório. O Brasil tem vivido os últimos anos, e eu acho que esse é um fator que nós temos que repensar. O Brasil está nesse fla-flu aí, né, que é o que todo mundo diz, e para nós aqui de São Paulo, vamos dizer aí, eu como sou São Paulino, vou dizer São Paulo versus Palmeiras ou Corinthians, né? Não vou dizer que é o Corinthians e Palmeiras, mas a gente vive os derbys, né? Ideológicos e de qualquer assunto, nós somos extremistas, né? A gente não tem meio termo. E é exatamente o que eu estou falando, que dá espaço para você respeitar a cultura do outro, é você não ser extremista. Se você chegar num país muçulmano querendo impor o seu pensamento cristão, volta para trás. Porque dependendo do país onde você estiver, você pode nem ter a chance de voltar. Pode ser morto. Se você falar uma bobagem tão grande ou desafiar a cultura local de um jeito tão extremado, você pode sair de lá morto. Se você estiver em outro país onde a lei é muito rígida para certas coisas e você desafiar a lei de outros países, você pode ficar preso. Exatamente. Então, tudo isso para dizer o quê? Olhando para dentro do Brasil, onde ninguém mata ninguém por isso, mais ou menos, né, que a gente já tem visto algumas coisas aí, ou ninguém vai preso por coisas também, algumas a gente já vê também, dê espaço para esse diálogo, né? O diálogo é construtivo, né? Então, olhe para o seu interlocutor e não pré-julgue o que ele está falando ou a tendência dele, porque você também não sabe de onde ele vem, né? E eu vou te dar um exemplo muito interessante que eu vivi muito na África do Sul. Pouca gente percebe e entende o que foi o apartheid. Por razões óbvias, nós não vivemos o apartheid. Há quem diga também, e as pessoas vão dizer, porque opinião todo mundo tem sobre tudo, né, também, que o Brasil tem racismo estrutural, então isso também existe. Claro que tem. Isso é inegável, né? E cada vez mais a gente percebe essas coisas, mas como o apartheid é um regime de segregação violentíssimo, estruturado, estratégico, pensado, nós nunca vivemos e não sabemos o que é isso. E aí o que que acontece? Eu, quando chego na África do Sul, trabalhava com pessoas, né, de cores diferentes, vamos colocar assim para a gente não ser politicamente incorreto também. E eu percebia que eles não interagiam, eles não trabalhavam juntos muitas vezes. E eu cheguei a perguntar, mas vocês aqui, estamos num conselho de gestão aqui, né? Vocês trabalham direitinho juntos, né? Uma pessoa de cor branca, uma pessoa de cor negra. E eles me diziam, não. Mas como assim? Não. Estamos todos juntos aqui, somos da mesma família, da mesma empresa. Eu falei, olha, você não sabe o que aconteceu aqui no passado, então
Olha, Cuidado para você não entrar em terreno que vai ser complicado para você. E eu muitas vezes refletia sobre isso e eu cheguei a algumas conclusões com os meus colegas, né, de gestão ali, né? Estávamos ali num grupo de 4 ou 5, né, para domar aquele animal, né? E eu tinha alguma visão sobre isso, falei assim, gente, vamos pensar aqui sobre uma coisa. Temos uma pessoa que trabalha conosco aqui, que era de cor branca e já tinha uns 60 anos de idade. Eu falei assim, vamos pensar o que que essa pessoa recebeu de inputs durante toda a trajetória dela, crescimento, a personalidade dela se forjou, se formou com base no que o pai e o avô dessa pessoa diziam, ou também para não ser politicamente incorreto, a mãe e a avó dessa pessoa diziam para esse cidadão, né? Isso tudo você não muda do dia pra noite, do né? dia para noite. E dia para noite você pode entender 5 anos, 10 anos, né? Isso precisa de gerações que vivenciem aquela nova experiência para se criar um novo hábito, uma nova cultura de inserção, de inclusão, que é o que a gente vive hoje. Às vezes eu acho que a gente quer forçar demais o processo de inclusão, e eu entendo a razão disso e apoio, porque tem um gap histórico gigante para trás, que a gente precisa fill the gap, né? Que a gente precisa preencher esse Exatamente. vazio. Só que às vezes eu acho que quanto mais a gente força, mais tempo vai demorar. E a gente precisa, talvez, respeitar um pouco o tempo e a dinâmica do tempo para que a gente aí sim construa uma forma mais correta, mais equitativa, mais equânime de ser, para que essas coisas vão se depurando ao longo das gerações. É, se a gente quiser usar o exemplo de JK 50 anos em 5 para certas coisas, acho que a gente vai tropeçar, a gente vai cair bastante, e aí é uma questão da gente querer. Se nós vamos viver bem com isso, ok, mas o percalço vai ser meio doloroso para essa geração que vai passar por isso. Estamos aptos a enfrentar isso? Estamos. Vamos em frente, sem problema nenhum. Acho que a gente compra o jogo, o combinado não sai caro. Mas não vejo como isso possa ser feito em curto espaço de tempo, porque é uma questão geracional, é você criar na cabeça de uma nova geração, e eu acho que isso já acontece, o respeito por essa diferença, por essa diversidade e trazer a inclusão como uma coisa de hábito, como cultura. Tudo que é forçado tende a ser menos apreciado. Quando aquilo se torna um hábito, é muito mais fácil digerir e a coisa funciona muito mais no piloto automático, né? Espetacular. Eu fiz um. Tenho uma filha de 10 anos. Eu e minha esposa tomamos a decisão de colocar nossa filha numa escola inclusiva, mas não porque aceita a inclusão, mas inclusiva na essência. Uma pequena escola em Jundiaí. E ela já entrou numa sala com Down, autistas e tudo Uhum, mais. E é muito interessante porque, assim, ela não sabe a diferença. Para ela, todo mundo é igual. uhum. Então, hoje tem um amigo dela, Pedro, que super amigos. Ele tem síndrome de Down. E Pedro é amigo dela e ela não vê diferença. E isso foi um grande aprendizado, porque assim, quando você já é inserido, né, e aí é onde você falou, vai levar tempo para que as pessoas vão entrando nesse mindset, você vê que não tem diferença nenhuma, né? Uhum. A diferença é a gente que faz depois de um tempo que seu neocórtex está formado e aí você começa, né? E Pois vem é, muito de cultura, de pais, e vem de uma lembra série de daquilo que eu coisas falei lá do atrás. bebê no mandarim? É por Exatamente. aí. Agora, se a sua filha tivesse com 20 anos e ela já percebe as diferenças e percebe como a sociedade entende as diferenças, e aí ela é introduzida nesse sistema, vai demorar um pouquinho mais Exato. Exato. para ela se adaptar. Então, acho que esse é o grande segredo, a gente trabalhar com mais naturalidade em quem está vindo. Porque aí sim o processo vai ser muito mais acelerado, porque as diferenças não vão ser sequer aceitáveis, porque elas hoje ainda na nossa cabeça são. A gente ainda normaliza muita coisa, porque é conveniente. Exatamente. E dentro da empresa nem se fala, então. Trabalhou em vários países, retornou para o Brasil. Hoje a agenda dos executivos é ESG, é diversidade de todas as empresas, né? O que está se falando mais e é urgente.
Como é que você vê agora essa sua mudança, né? Esse seu retorno para o Brasil e essa sua nova jornada aqui? E essa agenda do ESG e essa agenda, porque pô, quando você está lá fora, você tem informações mais avançadas do que nós temos aqui. Então, o Brasil, ele é muito avançado em algumas coisas, mas em outras a gente acaba Uhum. levando um pouco mais de tempo para poder tracionar. Como é que você está vendo agora essa sua nova jornada e essa agenda? Como é que o Ednei está se vendo agora para o futuro? Pô, assim, eu quando voltei pra cá, também voltei porque já estava muito tempo fora, né? Mas também foi por uma questão de a empresa onde eu estava na Vale, em Moçambique, foi vendida, inclusive para um grupo indiano, né? Você falou que trabalha com indianos Uhum. também. Houve ali um pouco de choque de entendimento de gestão, né? Em questões de governança corporativa, de compliance, né? Que eu me peguei ali já num momento que talvez eu tivesse com menos paciência para entender, né? E falei, bom, acho que é o momento de voltar e tomei a decisão com a minha esposa, tudo e voltamos, né? Então eu estou me readaptando um pouco ainda a esse sistema, ainda buscando uma recolocação de mercado, enfim, tentando entender aonde que o projeto é mais Interessante, né? interessante, né? Eu ainda acho que a gente está vivendo um pouquinho no clichê. Eu acho que a gente ainda está um pouco na espuma da onda, né? A gente fala um pouco de ESG, fala muito até, né, nas mídias, etc. Mas quando você entra um pouquinho mais tira aquela camadinha da cebola, né, um pouco mais para dentro, você vê que ainda está crua demais, né? Você ainda não percebe que as empresas estão orientadas para esse tipo de coisa, de novo, de uma forma quase que mecânica dentro de uma cultura, né? Ainda está muito forçado, ainda está muito. Vamos olhar isso, mas não vamos perder de vista resultado. Ainda há uma incompreensão sobre o aporte de resultado de agenda ESG dentro do PNL, né? Ainda há muita discussão sobre isso. E eu acho que aonde que está a discussão mais importante é na governança corporativa, né? É no conselho. Eu acho que os conselhos de administração ainda são resistentes a essas agendas. Se você for olhar fazer um corte nos conselhos de administração, você ainda vai ver a grande maioria dos conselheiros são financeiros, são advogados, são psicólogos, com pouca referência de entendimento de operação, pouca referência de ESG, pouca referência de diversidade. A gente fala de comitê de pessoas em empresas muito calcado em quê? Remuneração, pacote de benefícios e talvez fale um pouco de humanização, mas acho que ainda sobre uma forma muito superficial de bem-estar. Humanização não é bem-estar. Eu não considero humanização bem-estar. Bem-estar é você oferecer um pacote de coisas e criar um ambiente gostoso de trabalhar, como eram os escritórios da Google, como se falava. Aí a gente vê as pessoas resistindo, por exemplo, voltar para Google, mas não era bacana jogar ping-pong, não sei o que lá, Exatamente. bababá. Não, mas não é isso que interessa. O ambiente é aquele ambiente de segurança psicológica, que é um ambiente que te permite expor as suas ideias, mesmo que sejam ideias completamente distintas da maioria, mas que você se sente num ambiente apto a receber aquele input. De novo, hábitos e culturas saudáveis fazem com que você se permita algumas coisas sem ter receio de retaliação. Ambiente de trabalho onde você tem medo de retaliação ou você tem a certeza de que não vai mudar nada, é do pior que há. É do pior que há. E aqui eu faço uma reflexão. Quando eu vinha para cá, eu fazia uma reflexão sobre algumas coisas dentro de empresa. A gente fala muito sobre clima organizacional, esse tipo de coisa. Assim, o meu sonho de consumo para uma empresa que pudesse ser realmente considerada Great Place to Work, é você poder fazer um processo de clima quase sem um input e sem engajamento da área de comunicação ou mesmo da liderança. As pessoas sabem que vai ter a pesquisa de clima, recebe o link para quem está no Ela tem a escritório, vontade de preencher. né? Na área operacional tem lá o papel ou tem o totem, e em uma semana você tem 80% de engajamento e fala, olha, conseguiu o Pareto, já podemos ter um recorte bem interessante. Normalmente isso não acontece, e aí precisa de toda aquela força, mensagens todos os dias. E por que isso? Talvez por essas duas razões. As pessoas têm medo de retaliar,
né? Porque vão saber que sou eu que estou fazendo aqui, vão vir atrás de mim. Ou elas sabem que não vai adiantar nada. Então aí, o que você faz com o resultado disso? Nada, porque é um resultado mentiroso. Você está vivendo numa coisa que não é real. Porque se de fato aquele ambiente é bom, você tem orgulho de estar lá, você quer falar sobre isso. Você não tem orgulho de falar sobre sua família? Sobre sua Exatamente. casa, por exemplo? Eu percebi que você tem orgulho de falar que a sua filha está numa escola inclusiva e ela tem uma mente diferente. Por que que você não teria esse orgulho de falar da sua empresa? Você quer falar sobre isso. A gente tem essa necessidade de dizer, né, sobre as nossas coisas que são boas, dizer, olha, é legal fazer isso, né? Eu tenho orgulho de dizer sobre expatriação. Bacana, mas eu também adquiri uma forma de dizer, ó, cuidado com certas coisas. E nas empresas é isso que a gente precisa, é você ter essa liberdade e esse ambiente para poder se expressar dessa forma. Mas eu acho que isso aqui ainda é um sonho de consumo. Eu acho que a gente ainda vive muito de novo na espuma da onda e quando você entra para baixo tem correnteza, tem maré, tem um monte de coisa e a gente normalmente leva caldo porque lá embaixo a realidade é um pouquinho diferente. Eu tenho essa percepção também. Tenho visitado muitos eventos, conversado com muita gente. Eu vejo que assim, existe uma intenção de, mas é muito difícil por conta disso que você falou do conselho e tudo mais, de você conseguir implementar alguma coisa no dia a dia. Por quê? Porque o resultado ele é ainda mais importante. Né? Eu tenho uma certa resistência, por exemplo, com essas diretorias de felicidade no trabalho. Eu acho que você nunca é feliz o tempo inteiro. Na verdade, você é muito mais feliz em alguns momentos e não em outros. E que você não consegue fazer com que os colaboradores sejam felizes o tempo inteiro. Né? Porque você tem várias variáveis. Desde o próprio colaborador. Então, eu concordo com você da questão de falar de saúde mental e de como tentar tangibilizar essa agenda. Mas você já vê, eu vejo que isso é um assunto muito focado aqui. Lá fora, você sentiu essa preocupação com essa agenda? Ou eles tratam de uma outra forma? É assim, bom, eu vivenciei algumas experiências diferentes, né? Uma coisa, por exemplo, que ficou marcada para mim em Portugal e Europa, né? A gente fala agora um pouco sobre descarbonização e esse tipo de coisa. Essa agenda na Europa já está muito avançada, né? Eu me lembro na época que a gente estava, quando o cimento começou a fazer o seu processo, né? Primeiro, entre aquele momento de ansiedade do que vai acontecer, as fábricas vão fechar, porque são fábricas muito antigas, e os processos ainda geram muitas emissões, e como é que vai ser e tal. Uma coisa eu aprendi, sempre tem uma saída tecnológica para algumas coisas. Então, calma, né? Muita calma nessa hora, né? Não adianta entrar em estresse, porque não vai acontecer. Primeiro, não vai acontecer da noite para o dia. Dois, o avanço da inovação ele vai chegar lá, não tem dúvida, porque quando o ser humano é desafiado, ele também acha formas Alternativa. né? E aqui não precisa ser inteligência artificial, é inteligência humanoide mesmo, né? É o IH, é ela que faz a diferença. Eu ainda sou dessa convicção. E você vê muitos mercados, como o mercado de shipping, por exemplo, que tá com assim ações fantásticas, navios aí agora é, é, tinha uma época também que tinha um estresse danado sobre isso, que falava assim, precisamos todos partir para o Go Green, né? Fazer a pegada do footprint verde. E a indústria do shipping estava apavorada, porque navios muito antigos, é muito investimento para mudar, é tudo óleo diesel, não sei o que, isso vai criar um problemão no mercado, porque o frete vai subir alucinadamente. Nada disso aconteceu. Também não quero ser tão simplista assim, mas o mercado está se adaptando. Você já vê empresas como a Maersk com uma pegada bacana de etanol verde. Outro dia eu vi também uma matéria muito bacana de um navio que eu acho que era não era da Monsanto, era uma outra empresa que fazia transporte de grãos e pô, um navio à vela. Eu até fiz uma postagem no LinkedIn sobre isso, fazendo uma brincadeirinha. Falei, pô, as caravelas estão de volta. Pô, um sistema bacana pra caramba. Você que é da área de supply chain, pô, dá uma olhada nisso. Tá lá no meio do marzão, sai um troço assim, uma vela que levanta e não é mais o pessoal içando vela, Insano. mas é o sistema que sai e o troço anda na força do vento, pô. Maravilhoso isso, maravilhoso. O ser humano tem uma capacidade de criação, de invenção, de inovação fantástica, usando um conceito antigo e usando uma coisa que Deus deu, que é o vento.
Então, tem certas coisas que você olha e você vê que eu acho que o exterior está mais avançado do que o Brasil, assim, simplesmente por uma questão vontade de fazer acontecer, né? Eu acho que a agenda climática ela está mais avançada nesse aspecto porque a Europa está pensando mais nisso, né? Está tentando liderar esse movimento e talvez porque eles já não sejam os grandes poluentes do mundo, né? Aí pode ter alguma coisa política por trás, né? Porque já destruíram todas as florestas da Europa. Então também é fácil olhar agora para a Amazônia e querer tomar a Amazônia, sendo que eles já fizeram o erro lá O erro lá atrás. atrás. Eu não quero ser casuísta por esse lado, mas eu penso pelo lado positivo. Eu quero ver o lado cheio do copo. Eles estão sim pensando nas ações e nas melhorias, né? E aí a gente precisa fazer com que os outros também pensem nisso, principalmente China, Estados Unidos e Índia, os grandes poluidores, os emissores, né? Eles têm que entrar nessa pegada. Se não entrar, não vai acontecer. E, e ignorar o fato de que existe uma mudança severa no clima é não olhar a realidade. Basta Exatamente, você ver o que está exatamente. acontecendo aí no sul do Brasil. Eu tive semana passada em Santa Catarina, pô, chuvas que nunca se viram. No Rio Grande do Sul, chuvas que nunca se viram, lugares que Exatamente. nunca se alagaram. Então, assim, precisamos olhar para isso com calma, né? O Brasil, acho que tem uma janela histórica para o Brasil ser protagonista nisso. A nossa matriz energética é talvez a melhor do A mundo. melhor do mundo. Então nós precisamos capitalizar em cima disso, capturar valor em cima disso, mas indo um pouco além do valor, né? É sermos os protagonistas dessa virada, né? E aí sim, as nossas empresas têm que estar aparelhadas para fazer isso. E aparelhadas de quê? De conhecimento, mas sobretudo de vontade política de fazer acontecer. E aí a missão do conselho de administração, dos executivos da empresa e pode descer na pirâmide também, porque a obrigação é de De todos, todos, né? exatamente. Alguns têm a obrigação de olhar para a estratégia, outros para a implementação da estratégia e outros para o dia a dia. Então, o momento em que a gente conseguir criar esse hábito a gente vai sim ver o progresso em progressão geométrica, né? Não em aritmética, que ele vai muito mais rápido. Eu sou a favor da visão do livro Abundância, né? Eu acho que assim, a- erros já foram cometidos. Mas a gente tem uma capacidade de recriar, que nem se falou, É, de a vela e de transformar as coisas. E tá muito fácil da gente colocar energia para recuperar tudo isso do isso que aí. só ficar como cavaleiros do Apocalipse e falar, olha, 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 Exato. escassez, escassez, Lamentando, né? lamentando. Perfeito. Cara, que aula, Ednei, que aula, que aula. Vai precisar voltar várias vezes para a gente poder falar. Espetacular. Mas eu não vou encerrar o programa sem antes pedir para você compartilhar uma dica de carreira com a nossa audiência. E uma dica de um livro, um filme, uma série que você está acompanhando e que está te transformando. Não precisa ser necessariamente de gestão, algo que realmente está te transformando. Olha, bom, a série é muito fácil. Eu sou fã do esporte, eu gosto dos exemplos do esporte trazem. Então eu indico aquele The Last Dance que conta a história do Phil Jackson, que é o treinador do Chicago Bulls, o time de basquete e principalmente fala um pouco sobre o modelo de liderança do Michael Jordan. Sem dúvida é considerado aí o Pelé do basquete, né? O maior atleta de todos os tempos na modalidade e que me parecia uma pessoa muito dura com os seus pares, né? Do tipo, olha, para estar aqui você tem que ser bom, né? Que também não é uma coisa, é olhar aquilo com esse olhar, não é uma coisa tão legal assim, né? Você tem que aceitar um pouquinho a diversidade. Nem todo mundo é estrela, nem todo mundo é fora da curva, né? E às vezes essas pessoas têm um pouco de dificuldade, mas o que eu mais entendo que é legal na série é que ele queria que todos fossem iguais a ele. Então, e para ser iguais a ele, não era você tem que jogar igual a mim, não, você tem que treinar igual a mim. Se dedicar igual a mim. E ele tem uma frase muito bacana que ele diz: olha, eu só acertei o que eu acertei porque eu errei 10 vezes mais enquanto eu treinava. Então, a disciplina, Bernardinho fala muito sobre isso também, a disciplina em você treinar as coisas, e tentativa e erro, e repetições em muitas das coisas da vida profissional
elas trazem o fruto, porque é exatamente isso. De tanto que eu errei, eu aprendi. Só que no mundo corporativo também você não vai ficar ali errando, 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 errando. Você tem que ser mais rápido no processo, né? Tem que perceber o erro e fazer outras coisas. Mas como líder, você tem que estimular as pessoas a essa tentativa para chegar no acerto. Eu acho que a série ela é fantástica nesse ponto de vista. Um livro, eu gosto muito do Monge Executivo, da série A toda, né? série. Eu acho que ele apresenta uma forma de liderança que é aquela que eu acredito, que é o líder servidor, né? Que é aquela questão de inclusão, né? O líder não é um ser em si, isolado, como uma entidade que precisa ser adorada. Quando você entra na empresa, você não tem que ir lá na sala do diretor e prestar homenagens a ele, né? Tampouco ao CEO. Muitas empresas ainda, quando o CEO passa nos corredores, as pessoas, olha o CEO passando, né? Exatamente. É aquela entidade, né? Parece que está flutuando, né? Andando. Não, não é isso. Ele é uma pessoa de carne e osso, ele não tem capa, ele não é um herói, ele é apenas mais um membro da equipe. Então, toda aquela série de livros, eles mostram como você se tornar um líder que prega esse tipo de humildade. Um líder humilde é fundamental dentro de uma organização para você perceber que você sim pode agregar valores importantes, mas que tem muitas pessoas que também podem. E é só quando você coloca o coletivo à frente do individual é que de fato as coisas funcionam. E como carreira, eu diria para vocês o seguinte: é, pensem na sua carreira. Primeiro, eu não quero usar também só o clichê de que você é protagonista da sua carreira, porque isso aí todo mundo já falou. Isso é fato, não é mentira isso não. Mas tentem usar todas as ferramentas que estão à sua disposição para que você consiga desenvolver uma carreira de sucesso. E para isso você tem um monte de cursos gratuitos na Gratuitos. internet. Você tem mesmo no LinkedIn Learning um monte de cursos muito bacanas de 40 minutos, que às vezes nem precisa ser numa tacada só, você pode fazer por dia videozinhos de 5 minutos, de 15 minutos. Gente, é um café. Eu tenho chamado muito isso no meu LinkedIn como os minutos da sabedoria. Exatamente. Eu, às vezes, compartilho alguns vídeos do TED que são de 15 minutos. Então, na hora do seu almoço, termina antes. Pega 15 minutinhos do seu tempo, o celular na mão, o fonezinho Fonezinho. tranquilo. Ou então, ao invés de você ir lá no café junto com todo mundo, ou mesmo na sua casa, para 15 minutinhos, ouve o vídeo, aprende alguma coisa nova. O autoconhecimento e o lifelong learning, que todo mundo diz, né? O autoconhecimento é muito importante. Essa aprendizagem constante, né? O mundo está em muita evolução. Então a sua carreira vai também crescer proporcionalmente na medida em que você próprio crescer. Então, use as pessoas que estão do seu lado, use as pessoas que estão no LinkedIn, é uma plataforma muito bacana para você Espetacular. trocar ideias. É, use as ferramentas que estão à tua disposição, os sistemas de aprendizagem e, acima de tudo, mirem-se nos bons exemplos e tomem muito cuidado com aquilo que vocês consomem. Essa palavra influencer, outro dia a gente pode até fazer uma outra sessão para falar só sobre isso. Pesquisa, veja qual é a história dessa pessoa, veja o que ela fez na vida, de onde ela vem, e aí você decide se aquele conteúdo te Vale a agrega pena ou valor não? e ele é bacana, siga em frente. Se não, costa do Escapa. lado que vai ter outro mais à frente para você avaliar e absorver coisa boa. Exatamente. E essa é a minha. Isso que você comentou por último é a minha base. É, eu tenho esse podcast. Esse podcast eu criei porque eu aprendi assim na minha carreira, conversando com pessoas. Então eu sentava com o diretor, o CEO, pedia uma hora, entrava na sala dele e falava assim, eu quero saber sobre você, sobre a sua carreira. Eles ficavam impressionados, do tipo, não, como assim? Quero saber os desafios que você passou, como é que foi e tudo mais. E quando eu criei o Carreira Talk Show foi justamente para reproduzir, eu costumo dizer para todo mundo que é o meu MBA de graça. E as pessoas vão se impressionar se souber usar o LinkedIn e poder mandar uma mensagem, falar assim, eu queria tomar 30 minutos de café com você, saber sobre a sua carreira, aprender com você, o quanto as pessoas estão abertas a compartilhar e a gerar valor. Você não precisa nem ter um podcast, mas você vai ver o quanto você vai conseguir crescer com pessoas que não estão no mainstream, mas que têm uma carreira
incrível e um conteúdo absurdamente bom. E eu vivo nesse mundo digital e posso te dizer que muitas das coisas que as pessoas veem, nem de perto a pessoa gerou resultado. Muitas vezes parece Com alguma certeza. coisa, mas Eu realmente vou me não é. permitir fazer um À parênteses com uma coisa vontade. que você falou aqui agora, é sobre o tal do café virtual do LinkedIn, fazer network, né? Todo mundo diz que fazer network é importante, é bom, mas tem muita gente que se fecha para o network, principalmente os grandes líderes. Para você conseguir um café com um cara, diretor, vice-presidente, é muito difícil. Então, se alguém deles estiver vendo, eu tenho muitos como conexões minhas e você também deve ter suas também. E a hora que esse vídeo circular, eu vou fazer aqui um convite. Se abra para isso, doe um pouquinho daquilo que você tem como experiência de vida, de carreira, que essa meia hora vai fazer muita diferença para outras pessoas. E, gente, é um cafezinho virtual. Se puder ser presencial, melhor ainda, porque permite a gente, como ser humano, ter uma troca mais efetiva. Mas eu sinto dificuldade de conseguir algumas vezes, né? Sim, Então, vamos nos abrir para isso. Nem todo mundo está querendo pedir emprego, nem todo mundo está querendo. E mesmo se tiver, cara, é legítimo. É normal. Estar sem emprego é um estado de espírito. sim, Não é uma consequência exatamente, exatamente. eterna. Então, vamos nos ajudar, vamos exercer um pouquinho mais de solidariedade, né? Isso faz bem, né? Vamos fazer bem a quem quer bem. Então, acho que isso é importante, né? É um convite que eu faço para as pessoas de poder doar um pouquinho. Como eu estou doando aqui junto contigo aqui, está sendo muito bacana, muito prazeroso e eu, para mim, monetizar isso não vale a pena, não é para isso, né, que eu adquiri o que eu adquiri. Então acho que a gente tem que trilhar um pouquinho esse caminho, ser mais generoso, mais humilde e fazer com que essa roda da humanidade, da sociedade gire um pouquinho mais nessa cultura Exatamente. de doar um pouquinho mais do que apenas receber. Exatamente, e é o que eu acredito. Muitas pessoas me perguntam, pô, por que que você não pega o canal, não faz monetizar e tudo mais? Porque se isso acontecer, receber patrocínio e tudo mais, eu saio da essência de eu poder conversar com quem eu quiser, como eu Isso quiser, aí. e principalmente fazer o programa para que eu possa sair daqui, aprender mais, construir. Então eu vejo principalmente muitos executivos que estão no mainstream, que estão extremamente fechados para qualquer coisa. E eu valorizo cada executivo que fala o seguinte: vamos tomar um café, vamos conversar. E, Ednei, você não tem noção de quantas pessoas me mandam mensagem, falam assim, cara, a conversa que você teve com tal executivo me mudou, me transformou, me Tá ajudou. vendo? Um executivo que talvez ela nem sabia que existia, mas que ao mesmo tempo, em algum momento, aquilo fez diferença para ela. Tá aí a Então sua recompensa. essa é a recompensa. Isso Essa aí. é a recompensa. Vai muito além do que você monetizar e tudo mais. Então, parabéns pela sua visão, pela sua trajetória, pela sua carreira. Obrigado pelo seu tempo, né, de sair aí num sábado, deixar sua família para a gente poder gravar. Mas eu sou muito grato, pela oportunidade de te conhecer. Estou à sua disposição para o que você precisar. O canal está aberto para voltar sempre que quiser. Obrigado. Vamos falar sobre influencers, é um assunto fantástico para a gente falar. Obrigado pelo seu tempo. Não, eu que agradeço, Paul, e à disposição aqui, e o pessoal no perfil também, se quiser participar, mandar mensagens no direct também, fiquem à vontade. O canal, eu digo, é de todos nós, né? É o que eu vejo muito você fazer também, é compartilhar ideias, é trocar experiências, eu podia muito bem ficar, para mim, escrever apenas um livro, ganhar dinheiro com isso e ok, mas isso vale de quê, né? A experiência humana vai muito além, né? E quando a gente fala de mídia social, né? Não é mídia individual, é mídia Exatamente. social. É para a gente justamente poder trocar e crescermos juntos, né? Eu acredito muito nisso. É aprendizado contínuo, né? É trocar experiências e fazer com que a gente consiga galgar outros passos. Então, estou plenamente aí à disposição de todos e, de novo, obrigado pelo convite. Foi um grande prazer te conhecer pessoalmente e trocar essas ideias com você aqui. Maravilhoso. Eu que agradeço. O link do perfil do Ednei vai estar aqui na descrição. As indicações dele também. Obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, porque isso nos ajuda a crescer o canal e trazer cada vez mais executivos como o Ednei para gerar valor para a sua carreira. E até o próximo Carreira Talk Show.